Alô, amigos, boa tarde. Vamos aguardar a entrada do pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Crefito 2, sempre trazendo a vocês um tema de relevância para a categoria, e hoje teremos um assunto bem legal sobre cuidados paliativos, com a doutora Natália Carion, que já está entrando na live já, tá? E daqui a uns minutinhos iniciaremos. Sejam bem-vindos, pessoas aí conhecidas, olha, muito bem, sejam bem-vindas aí. Logo, logo falaremos um tema bem interessante, né? Tiraremos dúvidas com relação aos cuidados paliativos, a ideia do que vem a ser isso, né? Precisamos muito bem falar os conceitos, a base conceitual dos cuidados paliativos. Entender bem quando se inicia, né? Quando se inicia os cuidados paliativos. Já está aí. Natália Carion. Sobe ele. Não vi ela entrando aí. Lotus Nat. Aqui, ó. Isso. Aí. Beleza. Ela já foi solicitada. Agora é só ela aceitar. E entraremos em mais uma live do Crefito 2. Sempre importante, né? Agradeço aí a todos vocês que participam dessas lives, que estão sempre ligados conosco. Ei, pessoal. Nas nossas redes sociais. Boa tarde. Olá, doutora Tudo Natália. ótimo, e vocês? Boa tarde. Tudo bem? Que bom, tudo certinho. Que bom, é um prazer tê-la conosco, né? É um assunto de grande importância na nossa atuação, né? Que é sobre cuidados paliativos, tirar algumas crenças erradas do que vem a ser. É uma oportunidade muito importante da gente conceituar da melhor maneira o que vem a ser os cuidados paliativos, né? Então, eu estou aqui comigo aqui nessa tarde com a doutora Natália Carion, fisioterapeuta. Vou só ler aqui um instantinho. Doutoranda em Ciências Médicas, né, pela UERJ, mestre em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, da Unirio, especialista em fisioterapia oncofuncional, pelo COFITO, né? E fisioterapeuta da equipe de cuidados paliativos do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Seja bem-vinda, Natália. Tudo bem? Sim, que bom. E logo de início já, diante de tantos conceitos errados que nós escutamos sobre cuidados paliativos, como sendo algo que só é inserido quando o paciente já não tem mais nada o que fazer, e aí entra um cuidado paliativo. Entra uma espécie de um conceito de que esse paciente é um paciente paliativo. Explique para todos nós, então, esse conceito certo muito interessante do que vem a ser o cuidado pergunta, paliativo. Rubens, porque é um conceito mal compreendido mesmo, tá? É um termo que acabou por se tornar um pouco pejorativo, né? E utilizado de forma incorreta. Paliar significa cuidar, né? Na essência da palavra, significa cuidar. O pallium era um manto que era utilizado, né, para proteção, tá? Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente está falando, na realidade, numa abordagem, tá? Isso é uma definição pela Organização Mundial da Saúde. É uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que têm doenças crônicas e ameaçadoras da vida, tá? E esse cuidado é extensivo aos familiares e cuidadores, aos pacientes adultos ou crianças, tá? Que estejam diante de uma doença que ameaça a vida e que necessite de cuidados. Então, a diferenciação básica a gente não está falando em curar uma doença, mas a gente está falando em cuidar de todos os sintomas que muitas vezes não são controlados nas doenças crônicas. Tá? Então, assim, de uma maneira resumida, eu poderia dizer que é uma abordagem. Então, não se utiliza de protocolos de atendimento, é uma abordagem individualizada,
que visa o tratamento da dor e de outros sintomas desagradáveis, tá? E realmente essa ideia Uhum. nada para fazer, ela também é muito limitada, né? Não há nada para fazer quando ocorreu o óbito, né? Que aí a gente tem uma situação definida. Enquanto há vida, há muito o que se fazer, né? Antigamente a gente via muito nos prontuários hospitalares, né? Às vezes no cabeçalho, sem Sim. possibilidade terapêutica. Isso é um erro de conceito, né? Porque a dor ela é tratada, a náusea ela é tratada, enfim, inúmeros sintomas eles têm tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, né? Sim, perfeito, perfeito. E aí, dentro dessa conceituação básica que você já introduziu muito bem, é, o que, quais os pacientes seriam elegíveis, né, a uma abordagem em cuidados paliativos? Como é que é isso? Como é que é essa seleção de pacientes? Como é Existem que alguns como é que critérios se para procede inserção do isso? paciente em cuidados paliativos, mas o que se fala muito é que o paciente ele é eletivo quando ele está em finitude, né? Quando ele está num processo de final de vida. Isso também é um erro de conceito. Todo mundo precisa ser tratado desde o início, tá? Uhum, Essa sim. abordagem ela surgiu muito em decorrência das necessidades dos pacientes oncológicos, mas ela não se restringe só a pacientes oncológicos. Qualquer paciente com doença crônica, incurável, necessita de cuidados que nem sempre estão visando a cura da doença, mas sim o manejo, né, e o controle daqueles sintomas. Então, a gente pensar Sim. que existe um momento certo também é algo que parece um pouco engessado, né? Existe um momento em que o Uhum, paciente necessita da abordagem, o clínico que está acompanhando entende, mas não necessariamente é no fim de vida. A gente prega que é o diagnóstico, na realidade, né? Desde o início, até porque quanto mais precoce a abordagem, mais uhum, possibilidades a gente tem com esse paciente de melhorar inúmeros aspectos da vida dele, né? Da qualidade de vida. sim, sim, sim. E dentro da sua experiência, né, dentro dos cuidados paliativos, como é que você vê a realidade, né, no cenário das unidades hospitalares? Como é que esse serviço, assim, essa atuação, né, vamos dizer assim, como é que ela é nas unidades e como é que é A gente encarado vê pela equipe de uma saúde? ascensão, tá? Uma melhora na compreensão dos conceitos, mas ainda estamos engatinhando. Tá? Eu trabalho dentro de uma unidade de alta complexidade, Uhum, né, dentro de um hospital universitário, onde já existe um núcleo de cuidados paliativos, que é atuante, bastante atuante, mas que tem as suas limitações, considerando o sistema público de saúde, né, limitações de recursos humanos e materiais. A gente começa a enxergar, e a gente também não está dentro de um hospital de referência como é o INCA, né? Que tem já um hospital, uma unidade inteira voltada para isso, né? uhum, sim, Mas a gente começa a perceber que a temática está sendo mais sim, difundida, as pessoas começam a compreender um pouquinho mais, mas ainda há muito o que se conquistar, uhum, porque a gente tem muito forte ainda esse erro de conceito e ainda existe dentro dos hospitais e fora dos sim, hospitais, né? Em todos os âmbitos da saúde, os níveis de atenção, ainda um sim. pensamento incorreto sobre o que são cuidados paliativos, certo? Uhum, sim, verdade. E assim, como você bem falou, então, resumidamente, eu entendo que tanto o cuidado paliativo Sim. ele entra concomitantemente, Sim. paralelamente a um tratamento curativo. Pode ser desde o diagnóstico, né? E aí nisso inclui pacientes diabéticos, hipertensos, Nefropatas, os cardiopatas, próprios oncológicos, né? pneumopatas. Os pacientes cardiopatas, paciente Sim, com sim. transtorno cognitivo ou até mesmo a evolução já demências, né? Todos esses estão inseridos.
E aí, dentro disso tudo, o fisioterapeuta, né, como membro de uma equipe de saúde, como é que, nessa visão, nos cuidados paliativos, como é que seria a sua atuação, a inserção do fisioterapeuta dentro desse cenário? A gente tem uma atuação importantíssima, é fundamental. Eu não falo isso porque eu sou fisioterapeuta, mas porque qualquer profissional que trabalhe dentro de uma equipe de cuidados paliativos identifica que a enorme necessidade do profissional fisioterapeuta dentro dessa equipe multidisciplinar. Tá? As queixas e as demandas dos pacientes, elas são diversas. E a gente tem demandas de queixas funcionais são grandes. A atuação do fisioterapeuta no manejo da dor, né, o manejo não medicamentoso da dor, no manejo dos sintomas respiratórios, tosse, secreção, hipersecreção brônquica, dispneia, assim, é tão amplo e ainda também, torno a dizer, ainda não compreendido, né? As pessoas têm uma visão até um pouco limitada sobre a atuação da fisioterapia, né? Ainda é aquela visão de que o fisioterapeuta ou ele é um intensivista ou ele é traumato-ortopédico. Não se consegue enxergar essa atuação dentro da abordagem de sintomas, do controle de sintomas. Mas a abordagem é muito ampla, né? Para estar inserido numa equipe de cuidados paliativos, a gente tem que ter uma visão muito mais ampliada sobre saúde, sobre sintoma. Para você ter uma ideia, a gente fala de controle de sintomas físicos, psíquicos, espirituais. Então, eu não tenho como me ater somente ao plano físico. É entender que uma dor, ela é somente devido a uma causa física. A gente sabe, a gente estudou que a dor ela é multidimensional. A avaliação da dor tem que ser uma avaliação muito complexa. Então, e daí também a grande importância de uma equipe multidisciplinar, né? A dor, como outros sintomas, tem causas diversas, né? Muitos pacientes que apresentam dispneia, às vezes tem um quadro de ansiedade subjetiva ali, a gente não está sabendo. E dentro de uma avaliação psicológica, a gente vai identificar, né? Não é a gente que faz, mas a gente trabalha muito com interconsultas, então são vários profissionais ao mesmo tempo aprendendo aquela história, as competências, o conhecimento da história natural da doença. Eu acho que vou aqui para mim aqui. Você está me ouvindo, Rubens? Eu travei um pouquinho aqui, perdi você um pouquinho. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô te vendo, tô te ouvindo. Tá Eu me tô te ouvindo bem? ouvindo. A voz está saindo. Deu uma travadinha, mas Agora para mas mim continua. melhorou Pode agora. continuar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô Então, ouvindo. assim, as competências que o Pode falar, fisioterapeuta fique à vontade. deveria ter há um tempo atrás, aí eu estou falando de uma opinião minha, de uma observação minha, elas ampliaram muito para os dias de hoje. Né? A gente tem que, mais do que nunca, entender o curso natural das doenças. Você está lidando com uma doença cardiológica, você tem que entender como é que esse paciente vai evoluir, né? Como é que ele pode evoluir, e aí você tem que usar a saúde baseada em evidências também, então o fisioterapeuta tem que buscar se aprimorar, né? Sempre está buscando conhecimento novo, porque a gente tem que conhecer o curso natural da doença, porque a partir daí a gente consegue ter um pouco de previsão do que pode acontecer lá na frente, e aí entra um grande princípio do cuidado paliativo, que é a prevenção. Né? Que dentro já de um quadro de doença, a gente entender o que a gente pode prevenir para evitar que piore. A gente não está falando que vai tirar a doença, mas eu posso prevenir, vou dar um exemplo, uma síndrome de compressão medular, que é muito comum em pacientes com câncer de próstata. A gente já sabe quais são os sinais e sintomas. A gente sabe que
que isso pode vir a acontecer. A gente sabe que vendo, fazendo uma avaliação criteriosa de força muscular, de sensibilidade, né? De funcional, a gente consegue prever, né? Fazer o prognóstico fisioterapêutico, que ele é muito funcional. Então, a atuação ela é Uhum. muito ampla e exige que o fisioterapeuta assim, amplie suas competências. Sim. E não se limite a um olhar somente físico. Sim. A gente precisa ter um olhar ampliado. Eu preciso conhecer a história natural da doença, eu preciso conhecer a história da Uhum. pessoa. Porque muitas vezes a gente... E tem um termo muito interessante em cuidados paliativos que a Da gente chama pessoa. de obstinação terapêutica, né? Que é a futilidade terapêutica. A gente tem uma ânsia tão grande por tratar e muitas vezes aquilo não condiz com os valores daquele paciente. Então, já passei por situações de Sim. aquela angústia do profissional da Verdade. saúde de ver uma pessoa em sofrimento respiratório. Já passei no início da minha atuação em cuidados paliativos, isso é muito comum, a gente vê uma Uhum. pessoa com dispneia intensa, você pensa, eu vou colocar uma VNI nessa pessoa para melhorar. E já aconteceu algumas vezes da pessoa recusar a VNI e falar, eu não quero isso. Sim. Eu não quero. E aí a gente está falando Sim. de um princípio bioético, Respeitar, né? A que opinião do os cuidados paciente. paliativos se baseiam muito em princípios bioéticos, né? A autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que não vai causar mal? Né? Porque pequenos procedimentos podem ser muito Sim. benéficos para uma determinada pessoa e para outra não ser. Verdade. Deu uma travada aqui. Voltou? Então, vamos lá. Vou repetir de onde Deu eu uma estava travada, falando. voltou. Alguns Continua, pode ir. procedimentos. É? Não, mas foi só um Tá. segundo. Foi só um Então é segundinho isso, só, nada né? A demais. gente tem que estar É. ligado, Mas que bom, atualizado mas é nos assim, conceitos também, né? Uhum. atualizado. E aí, pegando um gancho disso, como é que seria a formação, desse profissional? Olha, no caso, o fisioterapeuta atuando em cuidados paliativos, existem formações, existe curso de pós-graduação nesse campo? Como é que seria isso? Temos uma variedade desses cursos que possa Uhum. fornecer ao Então, profissional, na pessoal realidade, interessado nesse campo de atuação? existem inúmeras formações em cuidados paliativos, mas elas são formações multidisciplinares, Uhum. tá? Porque vamos dizer assim, a essência do cuidado paliativo ela é multidisciplinar, tá? A gente não pode estar só pensando em A essência. fisioterapia também. Às vezes o paciente chega com uma demanda que é da nutrição. E a gente não vai atuar no lugar da nutricionista, mas a gente vai identificar Uhum. que aquela é uma demanda para quem eu vou encaminhar, né? Então, a gente Explicar tem que aí. saber um pouquinho do trabalho do outro. Todo mundo interage, e as interconsultas são fundamentais por isso, Sim. né? Às vezes o que o paciente fala para mim é diferente do que ele consegue falar com outro profissional, ou os momentos são diferentes. Então, quando está todo mundo junto, a gente consegue ter um olhar mais amplo. Então, mas assim, a formação Sim. específica para o fisioterapeuta, ela não existe. Existe uma formação multidisciplinar, em instituições privadas Uhum. especialmente, tá? Mais aqui na região sudeste, que a gente observa mais. Eu desconheço, não sei se Uhum. existem outras nas outras regiões. Se alguém souber, eu agradeço a informação. Uhum. Mas a gente está rumando para que existam formações específicas. Eu acho que isso é bastante importante dentro das sub-áreas, né? Sim, sim. Sim, verdade. E assim, e dentro assim, certamente é uma atuação multiprofissional, é um olhar amplo, né? O profissional
tem que trabalhar esse tipo de olhar, né? Trabalhar esse tipo de conceito, trabalhar essa atuação multiprofissional, esse olhar que Uhum, envolve uhum. humanização, que envolve, né, uma empatia, que envolve, né, um olhar que envolve âmbitos não só físico, como você falou bem, mas o âmbito Sim. espiritual, o âmbito social, psicológico, tudo isso faz parte, né? E aí existem instrumentos funcionais assim específicos nesses cuidados paliativos que o fisioterapeuta pode estar utilizando A para primeira avaliar seu abordagem, ela é uma paciente. abordagem muito Tem comum a isso? todas as áreas, né? Primeiro a gente tem que conhecer muito bem todos os aspectos sociodemográficos daquele Uhum, paciente, né? E a história clínica, a história de saúde tem que ser muito bem colhida. Dentro de cuidados uhum, paliativos existem ferramentas específicas para a avaliação sim. dos sintomas. Então existe uma escala chamada escala de Edmonton, que ela é utilizada mundialmente, tá? E ela rastreia qual a Uhum, intensidade dos sintomas mais prevalentes, né? E a gente consegue ter uma visão geral, uhum, né, de qual é a demanda, qual é a prioridade, né, daquela pessoa, daquela família. Existe a sim. classificação funcional e performance status, que pode ser a escala paliativa, é a performance, escala paliativa de sintomas, tá? De performance, perdão. Ou a Karnofsky Performance Status, que é a que é Uhum, mais utilizada na oncologia, tá? Ela vai te uhum, dizer em que nível funcional esse paciente está, mas sim. ela não é muito discriminativa. A gente não consegue, a gente tem uma visão geral do estado funcional daquele paciente. Dentro da fisioterapia, a gente tem inúmeras ferramentas para avaliar a funcionalidade. Tem a escala Uhum, MIF, tem CATS, tem Bartel, e aí vai depender muito da característica sim. de cada serviço, tá? E assim, é um olhar tão amplo, Rubens, Uhum, e que não limita, tá? Então, se a gente se depara com um paciente que está dispineico, e a principal prioridade dele é o cuidado dessa dispneia, a gente tem escalas para avaliar a dispneia. Né? Se ele aparece com sintomas motores, a gente tem a avaliação motora, sim, a avaliação neurológica, né? A avaliação de reflexos, de sensibilidade. sim. Então, é uma avaliação Uhum, ampla e a gente tem que estar extremamente conectado com a sim. história daquela pessoa e com as necessidades dela, tá? Agora, dizer, existe um protocolo? A Não história. existe. E não é para Sim, existir, na perfeito. verdade. A gente tem algumas formas de se guiar, mas não tem um protocolo fechado, não é Uhum, um atendimento engessado, sim, sim, sim. tá? E ele é muito baseado na necessidade individual de cada paciente, tá? Uhum, sim, perfeito, perfeito. E dentro dessa situação que nós vivemos aí na pandemia, né, uma situação crítica, como é que você tem visto os cuidados paliativos nesse cenário do Covid-19, né? Os pacientes que é difícil, você que tá contaminado, tem que se isolar de todos, né? E aí você, né, a família fica distante. É um cenário, é uma situação bem delicada, né, para quem está passando por isso, que tem que ficar distante dos seus entes queridos, tem que ficar num ambiente isolado, frio. E aí, o que fazer também para tornar esse ambiente um pouco mais acolhedor também? Então, me conta um pouco mais A da gente sua tem experiência algumas nesse, vertentes nesse para momento falar da pandemia. dentro desse assunto, tá? Primeiro, e para mim mais importante, foi Uhum, entender sim, a essencialidade dos serviços de cuidados paliativos. Eu vou falar da experiência do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é onde eu trabalho e onde eu vivenciei, né, esse período. O núcleo de cuidados paliativos não parou de trabalhar um minuto. uhum, Pelo sim, contrário, trabalhou mais. A gente trabalhava numa sala, todas as outras estavam fechadas. E a gente uhum, continuava atendendo, tá? A gente se deparou com questões muito particulares de pacientes que precisavam ser atendidos, mas tinham medo de
grupo se reinventou e programou o atendimento por teleconsultas e telemonitoramento daqueles pacientes que desejavam não comparecer. Olha que interessante, né? O paciente teve a autonomia de dizer: tenho segurança para sair nesse momento da minha casa. Sim. Mas, pasme, vários pacientes queriam o atendimento presencial. E esses pacientes foram atendidos presencialmente. Tá? A gente teve algumas dificuldades, né? E aí não foram dificuldades só nossas, Sim. de compreender o momento e lidar com o medo da própria equipe, que é natural, né? A vulnerabilidade da equipe, tá? A vulnerabilidade também era do paciente, então a gente se preocupava duplamente, né? A escassez de equipamentos de proteção individual, que ocorreu para todo mundo, né? Era uma preocupação grande da gente estar recebendo pacientes que vinham do transporte público, que vinham de suas residências, muitos vêm de comunidade, a gente sabe que essas pessoas, né, que se deslocavam, elas tinham um risco aumentado. Muitos pacientes que vieram ao nosso serviço adoeceram por Covid e precisaram de internação, e a equipe também se organizou para responder pareceres de pacientes internados, tá? Eu não trabalhei em nenhuma unidade intensiva, mas a gente tem os relatos de pessoas, de como as equipes se humanizaram. E aí eu tenho relatos de fisioterapeutas, colegas, né? Extremamente competentes e engajados e comprometidos, vestindo a camisa de tudo que estava acontecendo, compreendendo o quanto que essa comunicação estava sendo prejudicada, como que isso era ruim para aquele familiar que não podia se despedir, né? Então a gente começou a perceber o surgimento da rede social dentro da unidade intensiva, né? Como a tecnologia a favor dessa comunicação. Isso foi assim, muito bonito de se ver, tá? Então a gente conseguiu compreender que o céu é o limite, né? As equipes se reinventaram e conseguiram dar essa assistência. Verdade. Eu fiquei muito impressionada, bem impressionada, como foi a receptividade de muitas famílias com a teleconsulta. Como que a gente conseguiu se comunicar de uma maneira tão efetiva, né? E eu imaginei que isso nunca pudesse acontecer com a fisioterapia. A gente toca muito, né? A gente precisa desse contato, certo? Mas funciona. Sim. É uma nova realidade nossa, né? A gente tem que se adaptar, né, a esse novo momento, e tem sido muito, assim, tem trazido grandes benefícios, né? De conhecer essa dinâmica, esse sistema, né? De fazer um atendimento à distância, e é uma realidade nova, mas que muitos realmente colegas não conseguiram se adaptar. Mas assim, é um jogo, né? É saber usar o instrumento correto, é saber a posição, o ambiente correto, o familiar também entender essa dinâmica. Mas tem algo que realmente ficou, o que eu veio, e compreendo, acho que veio Rubens, para ficar, né? Uma forma num momento de da pandemia, prática. a gente faz aquilo que é possível, de dentro do que é seguro para todo mundo, tanto para o paciente quanto para o Sim. profissional. Então, assim, eu percebi que houve essa Verdade. compreensão bilateral. Tá? Houve um caso de um paciente que ele estava começando a apresentar sintomas de síndrome de compressão medular, e a gente precisava, de qualquer maneira, adaptar um colete para ele, para tornar o dia a dia dele mais seguro e torná-lo mais funcional, para reduzir a dor que ele estava sentindo. E aí, a gente, por telefone, por videochamada, conseguiu fazer com que a esposa dele mensurasse a área que a gente precisava que ela medisse, né? E a gente conseguiu prescrever
o colete adequado para o tamanho dele, para o caso dele, os encaminhamentos que podiam ser feitos, a gente tirava foto, encaminhava, né, com carimbo, com assinatura para que as instituições aceitem o encaminhamento. Uhum. E eu achei que funcionou bem dentro do que era Sim, possível, sim. né? A gente não tem como ser igual, né? Um atendimento presencial não é igual, mas funciona. Não dá. Com boa Sim, vontade, entendendo as limitações, eu sim, acho com que funciona certeza. bastante, tá? Conseguiu passar, né? Sim, Passar a sim. mensagem, passar o calor Sim, eu humano, acho que né? isso Mesmo à fica como um distância, legado, né, né? De para entender a isso é nossa área importante, né? também, E dentro, né? sim, sim, verdade. E até mesmo, e os pacientes sim, em estado de terminalidade, assim, a fisioterapia também está desde o início do diagnóstico desse indivíduo Uhum. até o momento que ele está na finitude, né? No momento, né? Nesse final, nesse de vida, assim, eu sei que são diversas patologias, diversas situações, mas me conta mais ou menos o que a fisioterapia, né, especificamente dentro desse cenário de finitude, o que ela pode ajudar, não só para o paciente, mas para a O família, fisioterapeuta, assim no como seu toda a contexto que ele equipe de vive. cuidados paliativos, né? O atendimento se inicia enquanto o paciente está ainda com uma proposta de tratamento curativo, né? Então a gente sabe que desde o diagnóstico, mas existe uma figura muito conhecida dentro de cuidados paliativos Uhum, que é a curva de atuação, tá? O que muda é que conforme a doença progride e as possibilidades de cura vão reduzindo, os cuidados paliativos aumentam cada vez mais o seu leque de atuação, tá? Não é uma coisa que substitui a outra, uhum, são abordagens que seguem juntas, com devidas às proporções do momento daquela pessoa, sim, né? Do adoecimento daquela pessoa. Então, no momento de sim, finitude, quando se sim, começa a perceber que o paciente ele começa a mostrar sinais de que a falência orgânica está ocorrendo, né? Alguns sintomas começam a ficar refratários, e aí às vezes é necessário uma entrada medicamentosa por parte da equipe uhum, médica. O fisioterapeuta ele tem muito a função de conforto, tá? Um paciente que está restrito ao leito, que está totalmente dependente, né? Onde é que a gente tem sim, fundamental importância? Nas trocas de decúbito, para amenizar a dor, porque o decúbito permanente ele provoca dor, uhum, reduzir o risco das úlceras de pressão, né? A mobilização passiva nos pacientes que desejam sim, receber, certo? Uma retirada do leito, uma sedestação, sim, para os pacientes que ainda têm condições, né? Uma deambulação assistida, uhum, os pacientes que têm indicação para adaptação de órteses, o fisioterapeuta vai olhar para o conforto e a funcionalidade daquela pessoa, tá? sim, E aí, enfim, é muito amplo. A gente confio. tem pacientes que evoluem com Ótimo, edema, muito bom. com linfedema, com úlceras por pressão, e você vai atuar observando e respeitando aqueles Sim, princípios que eu falei no início, né? Da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. sim, sim, sim. Sim. Perfeito, perfeito. É, pacientes, então, que estão pegando um gancho ali, uma disfunção respiratória, que aí acaba, muitas vezes, vai para uma unidade de terapia intensiva, num cenário, num serviço que não tem cuidado paliativo, e aí acaba sendo prontamente entubado e aí entrando em outros acessos venoso, profundo, e começa assim,
que visão dentro do cuidado paliativo, eu acho que é muito amplo, mas assim, mais ou menos como é que seria um paciente que está nessa disfunção respiratória, já em cuidado paliativo, já como é que existem situações que podem, logicamente, evitar essa situação mais Então, dura, as mais medidas difícil dentro do ambiente invasivas, hospitalar? elas ocorrem muito ainda, mesmo em pacientes que já têm doenças avançadas, né, sem proposta de cura, na maior parte dos serviços de saúde Uhum, acontecendo. sim. Diversas e muitas invasões, né? Só que isso, Rubens, é muito relativo. Isso depende de uma série de fatores. Primeiro é da Uhum, vontade desse paciente. sim, Um sim. documento, né, que se prevê dentro de cuidados paliativos, que são as diretivas Uhum. antecipadas de vontade. Esse documento é um documento legal, né? Os pacientes podem Ah, sim, descrever sim. os procedimentos aos quais eles desejam e não desejam Uhum. receber em fim de vida. E se ele deseja não ser entubado ou não ser reanimado, tem que ser respeitado, Sim. tá? Senão a equipe acaba incorrendo num, no que a gente chama de estanásia, né? Que é prolongar a Uhum. vida. Oi, Tá picotando um pouco melhorou? Ah, Então, sim. essas medidas. Eu tô com um Deu uma pouquinho picotada, distante, às vezes mas fica acho uma que tá. falhada, mas. Então, as equipes de saúde, elas acabam. Fala. Mas aí pega esse gancho aí que você. Sim, Isso, pega esse sim, gancho que você né? A falou da gente tem distanase, da esses ortotanase, dá uma conceitos, explicada né? nessa questão aí, A importante. distanásia seria o prolongamento da vida, mas é um prolongamento de uma vida com sofrimento, tá? Não tem um propósito. Eu sempre uso nas minhas avaliações, Uhum. eu me faço a seguinte Sim. pergunta: o que esse paciente está apresentando? A causa é reversível? Então, vou dar um exemplo. Estou falando um exemplo meu mesmo, tá? Eu olho e falo, o que ele está apresentando? A causa é reversível. Então, um Uhum. paciente Sim. com um câncer muito avançado, que já tem inúmeros implantes e metástases à distância, e ele surge com uma pneumonia. Eu trato essa pneumonia ou não trato? A causa é Uhum. reversível? É uma infecção. A causa é reversível. Uhum. E o que a gente vê nos serviços é um paciente que já não tem mais nada para fazer, está com câncer avançado, né? A gente vê ainda em alguns lugares, tá? Então, isso é uma regra muito interessante. A causa Sim. é reversível? Então, eu consigo reverter em uma Sim. carcinomatose pleural? Uhum. Não, certo? Então, todo sintoma que for decorrente disso, a gente vai paliar, a gente vai cuidar, certo? Mas a gente não vai deixar de Sim, assistir, verdade. tá? Então, a gente estava falando um pouquinho dos Sim. conceitos, né? Da distanase, que é esse prolongamento de uma vida, tá? Que é totalmente diferente da eutanásia, Uhum. que seria a abreviação, também não é permitido no nosso país, certo? E que contrasta com o conceito da ortotanásia, Uhum. que é a morte no tempo certo, no tempo natural, conforme a evolução daquele organismo, tá? Então, quando você Uhum. pergunta, essas medidas Sim. invasivas, elas acontecem muito ainda. Tem pacientes que começam a perder acesso venoso Uhum. e a equipe não sabe mais o que fazer, né? Muitas vezes existe recurso, eles fazem um procedimento chamado de Sim. hipodermóclise, né? Que é o acesso subcutâneo, que ele é menos invasivo, para o paciente é mais confortável, né?
Uhum. Existem inúmeros recursos que a gente Sim, pode utilizar, né, como alternativas, né, a medidas invasivas. sim. Então, esse paciente, em tese, ele não deveria ir para uma unidade de terapia intensiva, certo? Ele não deveria ir, mas ainda vai muito, Uhum. tá? E a partir do momento que está lá Sim, dentro, sim, verdade. a proposta do intensivismo é uma proposta que eu posso até estar falando alguma coisa errada, tá? Eu já vejo Uhum. muitos intensivistas preocupados com cuidados paliativos, tá bom? Não, Só que em tese, assim, isso é muito bom. E em tese, esse que paciente bom, não era para isso é estar numa bom. unidade de terapia intensiva. É um Sim, paciente que está com uma doença muito avançada, e aí também vai depender da doença. Pode sim. ser uma descompensação cardíaca que vai resolver e vai voltar para casa, né? Então, assim, não existe uma regra específica, tá? Uhum. Mas existe esse documento que protege Sim, alguns sim. pacientes que não desejam medidas extremas, né? E que ele pode diretivas antecipadas da vontade. Sim. Isso é um documento Que que é ele é diretivas registrado em antecipadas da cartório e ele vontade, é tem isso? valor legal, Ah, tá? legal, legal. Bacana, bacana. E aí o fisioterapeuta pode sugerir isso para a família, assim, pode, desde o início do tratamento, que a família componha esse documento. Sim. Como é que procede rapidamente esse assunto? Como é que Uma procede isso? uma das coisas mais importantes dentro dessa abordagem é a comunicação. A comunicação da equipe, com ela mesma, né? Dentro da Sim, sim, equipe, e a comunicação clara com o paciente. Que sim, eu vejo isso como uma forma de respeito sim, à pessoa é humana. verdade. Todo mundo tem direito de Sim, sim, saber sobre o seu estado de saúde, sim, perfeito. sobre as suas possibilidades. Eu tenho Sim, direito de querer um procedimento ou não, sim, sim, certo? Isso, graças a Deus, está começando a surgir, a estar mais na perfeito. cabeça das pessoas. Você que trabalha com geriatria deve Ainda ver bem, muito está isso, evoluindo, né? né? O Sim, idoso, ele é uma pessoa que tem sim, com certeza. todos os direitos e tem o direito Claro, primordial de defender a própria vida, dizer o que é melhor para ele ou não. E muitas vezes a gente tem divergências familiares, o que é melhor, o que não é. É a pessoa sim, que vai dizer, né? sim. Isso é Autonomia, respeitar também, isso autonomia. é respeitar a própria Sim. dignidade da pessoa, né? Então, assim, a comunicação ela é primordial. Autonomia e a dignidade desse E contexto nesse geral. contexto, o fisioterapeuta, por ele ser um profissional que Sim, está sim. sempre muito próximo, né? A gente não faz uma consulta e vai ver daqui a um mês, né? O fisioterapeuta tem sessões sequenciadas. O paciente volta com Uhum. mais frequência. Isso faz um vínculo muito Sim, sim. especial, Sim, terapêutico, tá? Um vínculo muito que tem que ser muito respeitado. perfeito. Sim, sim. E eu parto do princípio de que o Sim, sim. paciente precisa entender o que ele tem e quais são as possibilidades para que ele possa fazer escolha, tá? Eu tenho uma metáfora que eu uso, eu falo assim, vem que se você for para uma guerra, Sim, sim. mas você não conhece seu inimigo, que arma você vai usar? Como é que eu vou esperar a adesão do paciente num protocolo de reabilitação, Sim, ou num é. programa, protocolo eu não gosto dessa palavra, mas num programa de reabilitação, se ele nem sabe o que ele tem? Então, a Uhum. primeira pergunta que a gente faz para esse paciente é: Sim, senhora, verdade. senhora, sabe o que está tratando? Né? O que a gente está fazendo aqui? Porque a partir Sim. daí a gente E a consciência consegue do que tem, ter né? direcionar o tratamento e ter uma coisa fundamental que é a Direcionar, adesão do claro. paciente. Eu gosto Sim, muito de história, tá? Eu sou uma contadora de histórias. sim, Então, eu perfeito. assisti um caso interessante de uma paciente que estava com doença gravíssima. Chegou no nosso ambulatório já com um Uhum. KPS de 40, então a gente que tinha um Uhum. status funcional baixo. Já ela não levantava do leito, ela estava caquética,
ela estava Uhum. muito, com um déficit funcional muito grande, Uhum. e ela não sabia o que ela tinha. Aí o que acontecia ali era o que a gente chama de conspiração do silêncio. Puxa. Ela não sabe, ou às vezes não sabe, Hum. porque não quer falar para a família, e vice-versa, ninguém fala nada e todo mundo sofre, cada um no seu quadrado, né? Então Sim, a sim. médica que trabalha na nossa equipe, que é uma pessoa maravilhosa, fez a pergunta para essa paciente e ela disse assim: mas se você que é médica não sabe o que eu tenho, como é que eu vou saber? Ela tinha passado por tantas clínicas e ninguém teve a coragem de falar, a senhora tem um É verdade. câncer, né? Então, ela cuspia remédio. Sim, A remédio ela não tinha nada, certo? sim. Melhorou aí? Tá falhando um pouco a Então, ligação. que diz como ela ia aderir ao tratamento se ela não sabia o que ela tinha. Doutora Tá Natália, entendendo? tô aqui. Estão me ouvindo? Como já estamos. Verdade, verdade. Ah, que Agora, só pena. pegar, como já estamos já próximo do final, bem próximo, né? Deixa eu ver umas perguntas já aqui É para a gente muito. responder. Pois é, passou rápido, né? A pergunta sobre o Alzheimer, né? Nós até comentamos mais cedo, né? Falando, se o Alzheimer, né? As demências de uma Sim, forma sem geral, dúvida. pode ser tratado em cuidados Qualquer paliativos, doença, mesmo que não seja uma doença sim, aguda, eu acho que né? isso também é Desde, um misconcept, falar em inglês aqui. Na verdade, não só doenças agudas, mas qualquer doença crônica que necessite de cuidados e de manejo de sintomas, seja a doença sim, abordagem sim, paliativista. Isso não quer dizer que as abordagens elas sejam excludentes. Deixa eu explicar. Uma pessoa que é acompanhada por um neurologista por conta de uma demência, ela não vai deixar de ir ao neurologista. Ela vai ser acompanhada pelo uhum, neurologista e por uma equipe de cuidados sim, paliativos que vai estar preocupada com outros desfechos. Às vezes, um efeito colateral do sim, medicamento, perfeito. às vezes, algo que não tenha nada a ver com a doença de base. Eu recebo muitos pacientes com problemas ortopédicos. Sim, E quem é que vai cuidar desse sim, paciente? A equipe de cuidados paliativos oferece essa uhum, abordagem mais ampliada. Tá? Então, sim. sim, sem dúvida, tá? Demências. Muito legal, muito, muito interessante. Outra pergunta aqui, doutor Diego Torres, Puxa né? vida, ele Que foi meu você conhece ele, é o estagiário, eu nosso fico até com vice-presidente aqui do vergonha. Crefito 2. Até falou que legal ver a doutora Natália. Pois é. E ele aqui fez uma pergunta para a gente, né? E, assim, sobre se nós acreditamos, né? Que o Brasil, né? O SUS, né? Precisa investir mais em hóspedes, né? E como é o mundo afora com relação como é o mundo afora com relação à inserção dos fisioterapeutas e Não, o terapeutas Brasil precisa ocupacionais de nessa muita atuação. coisa. O Brasil precisa de atenção primária, o Brasil precisa de hospice. A gente Sim. saiu, foi um levantamento feito em 2015, o Brasil ficou em 42º lugar, um dos piores lugares para morrer no mundo. Uhum. Tamanha a falta de qualidade de assistência, tá? A gente tem uma Caramba. deficiência enorme aqui na Sim, dispensação de medicamentos opioides. sim, sim. Então, o nosso paciente morre com dor, né? E eu costumo falar assim, cara, vamos pensar numa Uhum. novela, né? A gente sempre deseja que o Sim, último triste, né? capítulo Triste. seja aquele especial, né? E quando a gente pensa numa pessoa que Uhum. está morrendo, os cuidados paliativos não necessariamente veem isso com tristeza. A gente entende que a morte é um processo natural. A gente reafirma aquela vida humana, mas entende que a morte é um processo natural. Ela tem que ser Uhum. assistida, ela tem que ser conduzida, certo? Ela não tem que ser evitada, porque até hoje ninguém descobriu como Sim, evitar sim. a morte, né? Verdade. Então, assim,
Em comparação com outros países, a gente tem que lembrar que a gente é um país em desenvolvimento e que a nossa área de saúde ela tem um déficit que é Uhum. de todos os níveis de saúde, tá? Esse não menos, esse também tem muitas necessidades e necessita tanto de formação profissional de todas as áreas, Sim, quanto de recursos materiais, de infraestrutura, né? Se você for num sim, sim. país como a Austrália, existem vilas ou condomínios inteiros, né, que para idosos, por exemplo, né, pessoas que têm necessidades especiais de saúde Sim, e ali dentro tem um posto de saúde sim, sim. com assistência e tem a prática de atividade física oferecida, a gente está engatinhando muito nesse aspecto ainda. Sim. Necessita, a gente tem no dentro do Rio de Janeiro Verdade. um hospital de referência que é público, que é a unidade 4 do Hospital do Câncer, né? E a gente tem uma unidade. Do Inca. Uhum. Poxa, eu vou pedir. Desculpa, acho que meu fone está falhando aqui. Peraí. Será que eu tirar? Pois é, ele resolveu. Estamos acabando já, bem Tá no cansado finalmente. agora. Tá tudo bem? Vamos sem ele, vamos sem ele. E a gente tem uma proposta Sim, de estou hospital de vendo, estou vendo. transição no Rio de Tá. Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, acho que é uma unidade no Rio e outra em Niterói. Mas a gente tem uma unidade muito Niterói, interessante né? chamada Casa de Francisco. É um hospice e a proposta Uhum. deles é muito bonita. Quem tiver interesse, Hum, busca nas redes sociais, tá? Mas é muito deficiente ainda, que tá? Sem bom. dúvida. Sim, sim. Ah, que Doutora pena. Natália, foi um Amor. imenso prazer vê-la aqui nessa live. O tempo passou rápido. É, Queria agradecer em nome da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, que eu sou coordenador, e você é membro da nossa Câmara Técnica, com prazer. Ainda faremos Se Deus muita quiser. coisa dentro da Câmara Técnica de Fisioterapia em Cuidados Uhum. Paliativos, né? Que foi algo inovador aqui do nosso CREFITO 2. Gostaria de agradecer ao nosso presidente, Dr. Willem, por essa oportunidade, né, dessas lives, que sempre vem agregar a categoria e a sociedade com temas de grande relevância, né? E mais uma vez agradecer a doutora Natália por ter aceitado o convite e por ter brilhantemente falado sobre os conceitos de cuidados paliativos, explicado a sua experiência Ô, Rubens, profissional eu que e foi, agradeço o foi convite, ótimo, foi excelente. agradeço ao Muito obrigado, prefeito por tá? essa oportunidade. Para mim é um prazer imenso Sim. falar daquilo que eu amo, falar de um local muito Uhum. confortável para mim. E se Sim, alguém tem alguma dúvida ou tiver um interesse maior, sim. eu trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, portas abertas, me procure lá. O ambulatório é um ambulatório muito acolhedor e Perfeito, a gente está sempre buscando perfeito. aprender, trocar, compartilhar. Eu Que bom, agradeço muito esse convite, fico muito feliz. que bom, que bom. Foi excelente. E aí, só para um comunicado a todos, é que essa live ficará gravada no IGVT. Quem quiser assistir depois, só entrar no IGVT do CREFITO 2 e aí vai acessar essa live de hoje, tá? Gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos os nossos colegas, a todos que entraram na live, que fizeram perguntas, que participaram. Estejam conosco nas seguintes Obrigada, lives. Toda gente. semana Tudo temos de bom terças para e você. Tchau, quintas-feiras. tchau. Um abraço a todos aí. Fica com Deus.